gente, tudo bacana? Estamos aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso para a gente estar interagindo com as coisas do mundo do esporte. Aqui são os três em campo, né? Um prazer aqui, meu querido Rui Botelho, essa figura, essa fera da comunicação baiana, Eliseu Vinagre de Godoy, da mesma forma, e ainda mais, né? Lá no campo, jogando bola, jogou muita bola esse Eliseu. E aqui o seu amigão J. Azul, para a gente conversar sobre esse momento, né, Eliseu, né, Rui? Do que a gente está vivendo com o futebol da Bahia, onde nós temos os nossos 12 representantes, Bahia, Vitória, estão numa Série A, mas por que a gente vive o tempo todo sofrendo com essa preocupação em descenso? Eu acho que a gente devia conversar, né, Eliseu, J. Azul, a respeito das chances que tem Bahia e Vitória nesse Campeonato Brasileiro, porque todo ano eu já tenho um homem que vende máquina de calcular na minha rua, que ele já me procura, final do ano, ele falou, olha, aquela sua já está velha, vamos comprar uma outra, para ficar fazendo conta. Troca a bateria. E agora faltam 6 rodadas, como é que você acha, por exemplo, que vão ficar Bahia e Vitória? Eu acho que o Bahia tem uma chance muito maior de permanecer na primeira divisão. A Vitória vai lutar com dificuldade, não é não? Eu acho que a situação do Vitória, Jota, um abraço, Rui. Eu acho que a situação do Vitória, ela é complicadíssima. Verdade. Né? É complicadíssimo porque tem jogos aí que são importantes na vida do Vitória e o retrospecto do Campeonato Brasileiro mostra que o Vitória dentro de casa não consegue ganhar. Neste campeonato, né? Principalmente nesta Série A de 2017, o Vitória não consegue vencer dentro de casa. A gente espera que a partir de agora, já nessa reta final, ele possa mudar o curso da história, porque se não acontecer, é fadado ao descenso. Eu tenho uma posição, vale lembrar também, tenho uma posição firmada sobre isso, para depois a gente continuar conversando. E eu achava e acho uma bobagem essa história de dizer que o Barradão perdeu o encanto. Não tem nada a ver com por aí. Claro. Eu acho que saiu um acidente de percurso, aconteceu, estatisticamente as derrotas chegaram e fizeram uma curva descendente dentro do Barradão, mas não necessariamente isso vai continuar acontecendo. Mesmo porque o que ele faz, o contrário, que é jogando fora de casa, tem tido uma performance positiva, isso não é normal na vida nem do Bahia nem do Vitória. Né? Porque sair para ganhar 5 partidas consecutivas fora de casa, isso nunca tinha acontecido. Porque acontece exatamente, o natural é o contrário, é você ganhar dentro de casa. Claro. Né? Teoricamente, as partidas fora de casa, inclusive com times, com o Atlético, com o Flamengo, com o Corinthians. O Corinthians, o Vitória desbancou o Corinthians. São jogos que o Vitória tinha como perdido e conseguiu ganhar. Eu tenho um discurso velho, antigo, mas que vale a pena repetir, que nós vivemos um campeonato numérico e de percentuais. Sim. Campeonato de pontos corridos, que foi uma vitória para o futebol brasileiro. Porque aquele regulamento do passado, onde o oitavo colocado ia ser campeão, como já aconteceu com o Santos, em detrimento daquele que fez a melhor campanha. Então o aferidor técnico, para mim, perfeito é esse que está aí. E por que os homens são envolvidos com a bola no gramado? Você que foi jogador de futebol, técnicos e preparadores físicos e diretores de futebol, não trabalham esse estudo matemático de percentual, já que a regra do jogo é essa. O grande problema que a gente tem nas nossas equipes aqui, você não tem um elenco compatível, né? Até porque o orçamento não permite isso. Você tem um elenco que na hora quando você não muda 6 por meia dúzia, claro. Você muda 6 por 4. Você não tem, como tem o Palmeiras, né? Você tira 3, 4 jogadores e entra o outro, dá conta do recado. O Bahia não tem isso ainda, o Vitória também não tem, né? Não tem jogadores à altura para substituição. Com regularidade, né? O campeonato por pontos corridos é regularidade. É isso. Ganha quem foi melhor. Não tenha dúvida. A gente ouve falar, e até entendo também, que é muito mais difícil hoje, times como Bahia e Vitória, a gente foca aqui nesses dois que são os nossos representantes, vai ficar difícil ganhar uma competição como essa. Não, difícil. Não, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, é difícil. Aí, onde eu quero concluir? Aí você coloca a questão do poder, né, de colocar uma equipe mais competitiva, com jogadores mais... Já começa no treino do grid de largada. Mas por exemplo, nós somos do Nordeste, hoje nós comemos pior do que quem come no Sul, nossa renda per capita é menor do que quem está no Sul, nosso poder aquisitivo é menor do que quem está no Sul, nosso orçamento é muito menor para contratar jogadores de nível de qualidade boa do que no Sul. Então nós já saímos atrás no grid de largada. Já pole position aqui a gente não vai ser. Eu sei, mas com tudo isso eu quero colocar a questão do paradoxo, porque, por exemplo, nós temos 2 grandes equipes nesta Série A 2017 que trabalharam para montar uma equipe de excelência, com jogadores qualificados, caros.
O Palmeiras e o Flamengo? O Não, o Corinthians não. É o Mas Corinthians. o Corinthians... O time do Palmeiras e o time do Flamengo. Ah, você está falando de contratação. É, justamente. Ah, tá certo. São times muito mais caros do que o time do Corinthians que está aí. Tá certo. Muito mais caro do que o time do O Grêmio. Corinthians encaixou. Entendeu? Então o que cabe é esse encaixe, né? A gente sabe que é muito difícil pela questão qualidade técnica. Quanto mais você tem dinheiro para contratar um jogador mais caro, a probabilidade é maior. Mas isso não quer dizer que isso também seja o planejamento técnico fato também, consumado. por exemplo, que você tem que ter, antes da competição começar, do tamanho do dinheiro que você tem para contratar treinadores, por exemplo. É o caso do Bahia. O Bahia tentou prestigiar o Preto Casagrande e foi um desastre. Na hora errada. E aí, de repente, veio De o Paulo maneira César errada. Carpegiani, que é um treinador experiente, é o treinador da Série A mais velho do campeonato e colocou ordem na casa. Quer dizer, o planejamento faltou no sentido de ter feito isso antes Mas de você ninguém precisar teve correr essa atrás de um prejuízo Justamente, maior. é. Então, o No Preto momento em que- Casagrande, um grande abraço para ele, vai ser um grande treinador, mas no momento não era esse. No momento, talvez até na saída do próprio que tá no Internacional, que veio o Jorginho, né? O Guto, na saída do Guto, se pudesse ter trazido um Carpegiani, se bem que naquele momento ele estava empregado, né? Estava no Curitiba. E não fez uma boa campanha. Não fez uma boa campanha Você no vê Curitiba. o que é o treinador também. E esse momento foi o momento correto para ele, foi a expertise que ele tem de poder dar essa reanimada no grupo. Mas assim, onde eu quero chegar nessa questão da contratação do técnico, que você falou de planejamento, e o Bahia, por pouco não errava nesse planejamento. Por pouco. Porque vocês lembram Errou, que depois consertou. você lembra que o Bahia chamou e chegou a negociar com o Milton Mendes? Foi. O Milton Mendes, Uma para mim, loucura. me perdoe se eu estiver errado, mas a minha opinião Foi uma ia ser uma loucura, porque eu não vejo. Tinha nada a ver. Não falo nem a questão da competência, que eu não quero tirar a qualidade de um Mas cara não que era está lá no dia do treinador, pra futebol aquele com relação a momento, mim. pra aquele Mas momento para aquele não era. momento não era, então o Bahia iria cometer um desastre, Rui. Eu também acho. Eliseu, você que foi jogador de futebol brasileiro, vai entender o que eu vou falar em relação a treinador e planejamento que o J. Azul está falando. Existe, isso aí é outro discurso velho, uma curva ascendente quando o treinador chega. Por quê? Porque todos os jogadores do elenco vão querer um lugar ao sol. Vai todo mundo correr, todo mundo está fechadinho com ele na hora que ele chega no aeroporto. Depois você tem uma planície, que eu chamo de planície, aquela linha reta, que o time começa a ganhar e a perder, como é próprio do futebol. Depois você tem a linha descendente, que é no momento que os grupinhos já são feitos, no momento que você tirou alguém do time que pertence a um grupo, já não fecha com o treinador. É isso, Eliseu, você viveu isso como era Agora, jogador? um treinador como o Paulo César Carpegiani, com a sua experiência, né, e a credibilidade e um passado vencedor. Sim. Que o jogador, quando vê um Paulo César Carpegiani chegar, é diferente do Preto. Porque o Preto é um colega recente deles. O Paulo César Carpegiani, ele chega com um discurso diferente, com credibilidade, com a idade. Então existe Campeão uma em tudo respeito é outro, Na né? Campeão em hierarquia, tudo que jogou, a seleção hierarquia brasileira. prevalece. Quando os jogadores, eu já vi um mau sinal na hora que os jogadores do Bahia escolheram o Preto para continuar. Ou seja, a baderna continuar. É verdade. É A verdade. baderna continuar. É Porque verdade. eu nunca, Teve até algumas ocorrências, eu né, nunca vi como aquela questão jogador lá do escolher treinador. Ferrarese. A direção não tem que escolher o treinador, não é o jogador, não. Queremos que o Preto fixe, não existe. Ali foi para querer dizer que tinha o apoio, né? Mas de já todo era pro elenco e churrasco, tal. era para bebida. Que era foi o que pra tudo. aconteceu na ocorrência do Ferrarese, por exemplo. Quando o Carpegiani chegou, botou ordem na coisa, botou moral na casa. Porque o Paulo César, quando chegou, já sabia o retrato de cada jogador do Bahia que estava aí. Com certeza. Esse cara já sabe. Você foi jogador Ninguém de chega futebol? com curiosidade. Você foi jogador de futebol treinado por Paulo Amaral. Evaristo. Alguém brincava com o Paulo Não, Amaral? Evaristo é uma malandragem de Evaristo. Não, e o comando. Comando, Que você tinha, você colocava a rédea no lugar. Ah, E o Preto não ia conseguir isso, infelizmente, pela pela tenra idade, digamos assim, para ser treinador, que o Preto ainda tem. Então, e quando estava naquele momento em que todo mundo estava querendo saber se Preto fica, não fica, se é efetiva ou não é efetiva, eu já falava, eu falei inclusive no programa Turma Tricolor, que o Preto não tem a expertise de campo. Com certeza. Não tem, ele tem de campo jogando bola. Claro. Jogando bola, mas comandar um elenco, meu amigo. Liderança. Inclusive, Posso dar um- eu acho que o Marcelo errou em duas oportunidades ali, que consertou, ainda graças a Deus que consertou. Vou esperar 5 jogos, o campeonato já no meio, para ver se eu efetivo ou não. Não, Era isso cinco é um partidas. planejamento. Ali o Marcelo Santana provou para mim uma contradição. Porque no jogo Bahia e Palmeiras,
Na hora que nós estávamos descendo para o campo, ele desceu junto comigo, porque quando os times estão entrando em campo, a gente não pode descer. Tem que esperar entrar em campo todos os times e a arbitragem. Então a gente ficou seguro ali pelo pessoal da federação. E aí naquele momento eu comentei com ele, porque foi no dia que ele entrou com o Rodrigo Becão. Sim. E todo mundo tomou como surpresa a entrada de Rodrigo Becão na zaga, porque todo mundo esperava que fosse Éder. Aí eu falei, Marcelo, Marcelo, fazendo experiência com o Rodrigo Becão, ele falou pra mim assim, Marcelo Santana falou pra mim assim, rapaz, aí não dá, né, fazer experiência dentro da competição, e depois ele fez experiência dentro da competição com o Preto. E eu vou convidar, contradição, eu Marcelo? vou aproveitar para convidar você, Eliseu, o Rodrigo Becão, que você acabou de falar, para tomar um suco fantástico agora. E na volta, é bom. Vamos conversar sobre as chances efetivamente que tem Bahia e Vitória de permanecerem na Série A no próximo ano. É rapidão e a gente está de volta. Cuidado com o fio, né? Hugo Pietro, né? Hein? Hugo Pietro. Suco de uva. Muito bom. É bom mesmo. Muito bom. Excelente. Eu vou mostrar a Celeste um desses, ela adora suco de... E ela só toma aquele da terra, não sei de quê. Show de bola. É isso aí. Olha, falamos muito do Bahia, né? Mas vamos voltar agora à moeda, falar um pouco do Vitória, né? O Vitória se encontra numa situação muito ruim, porque o Vitória contratou mal, o Vitória começou a perder muitos jogos dentro de casa, mudou de treinador, enfim. O Vitória não vive um bom momento, e eu acho que a situação do Vitória, não sei se vocês concordam comigo, ela é muito difícil, pela sequência de jogos que o Vitória tem aí. Palmeiras, Grêmio, depois tem Flamengo, Cruzeiro. E tem um jogo dificílimo que é na 37ª rodada com a Ponte Preta lá, que pode ser o jogo que defina não só a Ponte Preta, como também o Vitória. Eu tenho um pensamento extremamente positivo em relação ao Vitória, fazendo um confronto com o Sport Clube do Recife, coincidentemente 2 rubro-negros. Eu acho, e tomara que eu esteja certo, posso estar errado. Futebol, ele na verdade não é uma ciência exata. Eu acho que o Vitória não cai por causa do esporte. É a minha opinião. Eu acho que cai para a 2ª divisão o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, que já está quase que matematicamente na 2ª divisão, o Avaí, a Ponte Preta e o Sport, ficando o Vitória. Claro que tudo isso vai depender, Eliseu J. Azul, dos resultados que o Vitória vai ter e voltar a ter positivamente no Barradão, no próprio Barradão. O Vitória tem que... Não pode 3 jogos dentro, 3 jogos fora. Não pode jogar contra si, né? Porque o problema maior está sendo esse aí. Ele tá o Vitória está jogando contra ele mesmo, jogando dentro de casa, perdendo jogos como vem acontecendo, né? E olha só, começou a perder aquele estigma de sair e ganhar fora. Empatou com o Santos fora, perdeu para o Bahia em Salvador, mas manda de campo para o Bahia fora. Tomara que inverta mesmo, ele volte a ganhar no Barradão. E possa isso, pronto, aí não é isso? O Rui tocou no ponto certo, inverter e voltar a ganhar no Barradão. Se isso acontecer, ele vai se safar tranquilamente. É uma situação muito complicada, é muito difícil mesmo a permanência do Vitória, mas não é impossível não. Não, impossível tem pontuação para isso. Agora, o que o time tem feito na competição nos deixa preocupado. E vale lembrar também, Rui, meu querido Eliseu, que a chegada do Mancini foi quem fez o Vitória estar vivendo o que vive hoje. Não está no mar plano, existe ainda o perigo do rebaixamento, mas tranquilizou. Até o Mancini chegar e começar a ganhar os jogos fora, foi o que deu essa virada no Vitória, estar mais tranquilizado, porque senão já estava fadado o rebaixamento. A chegada de Mancini, eu reputo o... Porque ele fez o primeiro turno de rebaixamento. O mesmo discurso que eu rebaixamento. fiz em relação a Paulo César Carpegiani, e a qualquer outro treinador. Porque é aquela velha história da curva ascendente, planície e descendente. Eu espero que essa curva descendente, quando acontecer com o Mancini, não seja dentro do campeonato, que seja depois que o Vitória manteve a sua posição na 1ª divisão. Pois é, eu acho que para o ano, por exemplo, o campeonato da Série B não vai ser um campeonato interessante em função de você não ter
uma grande equipe, como nós tivemos o ano passado, o Vasco da Gama, e esse ano o Internacional. Quer dizer, você vai ter uma competição mais difícil porque vai ser muito mais equilibrada. Maior. Quer dizer, vai ter chance para todo mundo voltar à divisão. Então vai ser... Mas esperamos que não tenhamos lá. Nem Bahia, nem Vitória. Mas eu estou analisando apenas a Série B para o ano, que vai ser onde o filho chora e a mãe não vê, bicho. Quando a gente fala isso, não é querendo menosprezar o Bahia nem o Vitória, mas claro. É porque é a nossa realidade. Claro. Eu entendo isso, Rui. É a nossa realidade. Por exemplo, precisa mudar, né? Precisa mudar. Se um Vitória cai, se um Bahia cai, pra gente a tristeza é grande, mas infelizmente é o que a gente convive. Quantos anos, já dentro dessa era de pontos corridos, quantas vezes o Bahia e o Vitória já desceram? E olha que o Bahia tem uma situação que é pior em cima dele, é porque ele sobe e ele não consegue, ele cai e não consegue subir imediatamente. Que é diferente do Vitória, né? Que o Vitória sai, já cai e no outro ano não consegue subir. Agora essa questão que o Rui colocou é pertinente, então o Internacional está aí, a gente está vendo que ele vai subir, apesar de que tem titubeado aí nessas últimas rodadas. O Ceará também, que é uma equipe tradicional que está subindo aí, né? Justo. O Ceará é uma equipe que tem que subir pela torcida que tem. Acredito que vai subir. Vai subir. Porque a gente não pode... O América Mineiro, que é aquele nojentino que fica lá subindo. O que acontece? Por compensação, Santa Cruz e Náutico vão ficar. Vão sair. Vão ficar na segunda divisão. Será? Vão ficar na segunda divisão. O Náutico vai para C. Pois é, vai cair para C. E talvez um dos dois fique na Série B. A gente precisa começar a ter mais representantes do Nordeste. Pois é, e vai diminuir. O que pode acontecer esse ano, até aqui, se o Vitória cair? Fica só o Bahia e se o Sport cair também, só fica o Bahia na Série B. É ruim, muito ruim. Né? E o Ceará que poderá subir, no caso. Já não temos Alagoas, já não temos Sergipe, já não temos... Tem estados que já estão totalmente defasados. Fortaleza, já não temos... lá para o norte, pior ainda, né? Manaus e Pará, não temos ninguém. Na rota do Campeonato Brasileiro, Salvador tem que estar presente, Recife tem que estar presente, Fortaleza tem que estar presente, porque é o povo que gosta de futebol, o povo que vive futebol. E a gente vê numa Série A, por exemplo, com todo respeito ao América Mineiro, probabilidade de subir. Mas não leva ninguém para estádio. Tem um estádio bacana, inclusive. O estádio da Independência, um estádio bonito. Mas não tem apelo. Imagina como o patrocinador sofreu com o Bahia fora da primeira divisão. Com certeza. Porque a torcida do Bahia é um diferencial. A própria televisão, venda de PPV. A torcida do Bahia, ela é sensacional. Eu vi, não sei se foi o J. Azul que entrevistou, mas alguém entrevistou Paulo César Capejani, e ele dizendo assim, olha... Eu já conheci de perto a torcida do Flamengo, já conheci de perto a torcida do Corinthians, mas a torcida do Bahia, ele não imaginava, nunca vi uma coisa como é. Não, a paixão. A paixão. Ele não imaginava. Ele não imaginava isso. E agora vai ter os grandes públicos na final do campeonato, o Bahia vai fazer 25, 30 mil pessoas brincando. O Bahia hoje ele é o quinto melhor em média de público nesse campeonato. Quinto. E com esses dois jogos que vão ter agora dentro de casa, que são times que têm apelo e que tem uma sequência boa, Santos e Atlético, que tem torcida também aqui, eu acredito que aumente essa média, né? Essa média e o Bahia vai subindo um pouco mais. Né? Dentro de uma Série A, porque na Série B o Bahia sempre foi primeiro, segundo, primeiro. Claro. Mas na Série A, no jeito que nós temos, como a gente falou antes aqui, a questão do poder econômico de cada dos times, com as atrações que tem cada um dos seus times, e o Bahia conseguir estar entre os três melhores públicos é uma proeza e tanta. O que é que o Vitória tem que fazer para permanecer na Série A, Eliseu e J. Rapaz, eu acho que o Vitória tem que ganhar, né? Tem que correr atrás de um resultado. Que ele não conseguiu se ele ganhar as 3 partidas dentro de casa, ele faz 9 pontos. Ele não pode pensar nem empatar em casa. Nem empatar. Se você chega numa final de campeonato que você não pode empatar, que discurso que o Mancini tem que ter com esse pessoal, né? Ele tem que ser mais um psicólogo do que propriamente um treinador. Colocar na cabeça do jogador que quando um time cai para a Série B, o jogador também se desvaloriza no mercado, né? Porque ele se desvaloriza. Então todo mundo tem que remar para frente. O dirigente também tem que começar a policiar o que ele fala. A Janô Gordilho deu uma entrevista dizendo que o Vitória ia atropelar o Palmeiras. A imprensa do Sul já usou isso. Um motivador, né? O técnico também usa isso. O Palmeiras isso. Olha, lá no Norte, lá no Nordeste, o Vitória, que inclusive fizeram essa coisa, que não é um time grande, disseram aqui que vão atropelar o Palmeiras. Então o cara já vem para Salvador, já na cabeça
que não vai atropelar Com a nada. cabeça feita. Cabeça feita. É, porque Então, nesse bastidor, por exemplo, o dirigente precisa conversar também, não ter essa paixão e falar o que pensa. Pronto, porque é isso que eu ia termo colocar. atropelar, Nesse bastidor, por exemplo, que você colocou, e que é pertinente colocar, porque o que vem de fora do campo entra no gramado também, o Vitória está atravessando um problema de indefinição. A Genol continua como presidente? Não sei. O presidente licenciado que pediu mais uma licença, volta o Ivan de Almeida? Também não sei. O Conselho Deliberativo, Conselho Deliberativo do Vitória está dividido? Na minha opinião, está. Então tudo isso vai para dentro de campo. E o jogador fica inseguro, bicho. Quem é que vai ser o presidente? Eu vou receber meu salário? Claro que a gente já passou daquela época que você jogava futebol, que ficava 2, 3 meses sem receber salário. Agora hoje não. Entendi. Os clubes são empresa hoje. Mas e a confusão do bastidor não vai para dentro de campo? Porque você colocou aí. Claro, a Genol deu essa entrevista, ele foi muito mais, usou muito da sua paixão do que quem preside tem que ter razão à frente da paixão. Paixão é arquibancada. Porque na hora de uma entrevista dessa, você passa uma informação lá do outro lado como se o Palmeiras não fosse nada. Vamos atropelar? O que é atropelar? Na verdade, ele quis dar Mas ele deu uma de torcedor. Mas é porque é torcedor. o termo atropelar que ficou pesado, né? Ficou pesado. Mas assim, claro que ele como presidente, ele pode dizer, nós vamos ganhar do Palmeiras. Porque aqui quem Barradão, aqui no Barradão quem manda somos nós. Mas ele usou o termo atropelar e realmente me lembrei dá uma daquela motivação para o... Me lembrei daquela história engraçada, Eliseu conhece essa história, o Jota Azul é bem mais jovem. Mas aquela história do treinador antiquíssimo aqui na Bahia, que Sotero Monteiro, você lembra? Você jogava futebol. Sotero disse um dia assim: olha, meu goleiro vai dar bola para o lateral. O lateral vai dar bola para o jogador de meio de campo. Aí o jogador de meio de campo fica com a bola um pouquinho e dá para o ponta direita. O ponta direita cruza a bola para o meu centroavante, vai lá 1-0 pra gente. Aí eu quero ver seu Sotero. E o outro time, não tenho nada com o outro time, eu sou treinador desse. Já combinou com o adversário? Não tenho nada com o adversário, eu sou treinador desse. Mas por um lado não tá errado não, porque a ideia dele tática é essa, né? Agora, claro que do outro lado o adversário vai querer Mas brigar. eu coloquei porque a Eliseu botou a história de Agenor Gordilho, que vai atropelar o Palmeiras. Meu queridíssimo amigo Agenor Gordilho, a vontade é essa. Mas dizer a uma distância. As coisas acontecem totalmente diferente. Bom, e ainda mais que Vitória e Palmeiras tem uma rivalidade, né? O que é justamente por essa questão. Não estou lendo nada aqui, não. Dá para acabar. Sim. É porque eu estava dando. Vamos encerrar. Bom, então, o que a gente espera é o seguinte: a gente bater um papo com você que está em casa, bater um papo com a gente aqui, em pensamento, evidentemente. Esperamos, né, que o Vitória saia dessa situação terrível que ele está e que o Bahia siga aí um projeto até, quem sabe, de Libertadores. Rui, um abraço. Um abraço, Eliseu. Um abraço para vocês que ficaram com a gente até agora. Coração. O Bruninho se tricolou. É por aí, Rui. Valeu também, Eliseu. E obrigado mais uma vez a vocês. Estamos aí. Próxima, né? Se inscreve nesse canal maravilhoso, né? Se inscreve lá no canal com a gente e vem pra cá. Os 3 em campos, mais vocês aí do outro lado. Fica tudo lindo. Bom, e vamos encher mais esse campo, né? Vamos encher mais. Vou ter esse campo completo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.